Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda lição do trimestre, intitulada Somos Cristãos. Hoje nós iremos explorar a identidade em Cristo, entendendo o que significa viver segundo o seu padrão, viver como seguidor de Cristo. E, claro, é um grande desafio ser um seguidor de Jesus no tempo odierno, no tempo presente. Vamos então nos aprofundar no conhecimento bíblico, firmar a nossa fé e descobrir como aplicar isso em nossas vidas cotidianas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal EBD Explicada 2.0, onde nós estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui você tem em primeira mão a exposição da nossa lição de adulto, lição esta escrita pelo pastor Ezequiel Soares, uma lição muito rica e muito oportuna para o nosso crescimento espiritual. Lembrando aos irmãos que aqui no canal você também encontra a nossa leitura bíblica diária, isso mesmo, a leitura bíblica diária, leitura diária, você encontra aqui cada dia, domingo, segunda, ou melhor, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos aí essas leituras que nós compartilhamos com os irmãos. Por exemplo, nós cada dia fazemos a leitura bíblica e trazemos também uma exposição para os irmãos de acordo com a leitura do dia. Isso ajuda muito para que você possa compreender a lição como um todo. Então, não perca. São pequenos vídeos de apenas 1 minuto e 10, no máximo aí 1 minuto e 30, onde você acompanha a leitura e a exposição deste versículo que vai corroborar muito com a lição, tá bom? Então, nós contamos com a sua presença também. Vamos juntos para mais uma aula, permitindo Deus. Queridos irmãos, vamos então para a nossa aula de hoje, lição de número 2. Hoje nós iremos então avançar com os irmãos e falar um pouco sobre a temática Somos Cristãos. A lição de número 2, escrita pelo pastor Ezequiel Soares, e nós temos aqui uma lição que vai mostrar, de fato, por que nós somos chamados de cristãos. Eu penso que esta lição ela é fundamental para que a gente possa explorar um pouco sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, compreender o que significa, de fato, ser um seguidor de Jesus, diante de uma época onde muitos se intitulam de evangélicos, se intitulam de cristãos. Nós precisamos, inclusive, trazer para os irmãos, de fato, o que significa ser um cristão, para que a gente possa, irmãos, diferenciar daquilo que nós hoje temos presenciado na atualidade, né, e que infelizmente se intitulam de cristão, mas que não tem nada a ver, ou não se parece de fato com aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito do que é de fato ser um cristão. Então, nem todo mundo que se diz evangélico de fato são cristãos. E a gente vai, na lição de hoje, entender, compreender um pouco mais dessa temática, tá bom? Eu quero chamar aqui a sua atenção, em primeiro lugar, para nós lermos o texto áureo, depois a nossa verdade prática, e assim tecermos também com os irmãos alguns comentários pertinentes a esse texto também da palavra de Deus, tá bom? Então, primeiro, queridos, o nosso texto áureo, que está em Atos, capítulo de número 15, texto áureo, está em Atos, capítulo de número 15, verso de número 19, que diz assim a palavra de Deus: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui nós temos um texto muito importante para mostrar, irmãos, que a igreja, que inicialmente começa ali entre os judeus, e à medida que o evangelho vai avançando, pessoas do mundo gentio, aqueles que não fazem parte da linhagem judaica, eles vão também professando a fé em Cristo.
E aí, aqui nós temos essa recomendação dada no Concílio de Jerusalém, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios eles se convertem a Deus. Essa perturbação vem da parte dos irmãos legalistas que estavam querendo impor costumes judaicos ou judaizantes aos irmãos gentios. Então, a inclusão dos gentios na fé cristã deveria ser sem a imposição da lei mosaica como um marco no cristianismo primitivo. Então veja que os judeus, que estavam ainda muito apegados ali à questão da lei de Moisés, queriam trazer a lei de Moisés para dentro do cristianismo. Então veja que essa decisão, liderada obviamente pelo Espírito Santo, reflete o coração de Deus para todas as nações, eliminando barreiras culturais e religiosas, para que todos possam ser reconciliados por meio de Cristo. Então, queridos, aqui nós temos na nossa leitura do texto áureo, nós temos então essas barreiras sendo desfeitas, barreiras culturais, religiosas, para que todos que venham a Cristo possam ser reconciliados com Ele, independente de qualquer regra ou rito. Então, assim como os apóstolos, eles buscaram eliminar barreiras, hoje nós devemos também acolher as pessoas como elas são. Devemos acolher como elas são e entender que, ao apresentar o Evangelho para elas, o Evangelho, irmão, sim, ele provoca uma transformação. Então veja que nós devemos acolher as pessoas como elas são, apresentando o Evangelho para elas, que é uma mensagem, inclusive, de transformação. E veja que o Evangelho não se trata de um conjunto de regras. O Evangelho se trata de um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Jesus. Como bem escreveu C.S. Lewis, o cristianismo é mais do que uma religião. Por quê? Porque o cristianismo se trata de um relacionamento com Deus em Cristo. Enquanto uma religião é apenas a ideia do latim religare, ligar o homem a Deus, veja que o cristianismo é mais do que apenas ligar o homem a Deus. O cristianismo trata-se de um relacionamento pessoal com Cristo, de um relacionamento com Deus mediante a pessoa do Senhor Jesus. A nossa verdade prática ainda acrescenta o cristianismo. Olha a nossa verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras ou ritos. Olha, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras ou ritos. Veja que Jesus, irmãos, ele veio para reconciliar o homem com Deus, oferecendo um caminho de liberdade em oposição ao jugo da lei. Isso destaca que a fé cristã, ela se baseia na graça e não em mérito humano. Vou repetir isso. A fé cristã, queridos, ela se baseia na graça e não no mérito humano, não em ritos, não em regras. É importante que se diga isso. Nós vivemos hoje, irmãos, a nossa liberdade em Cristo. Nós vivemos hoje com base, inclusive, nesta liberdade, evitando transformar o Evangelho em um sistema de regras e ritos. Infelizmente, há muitos que pregam, na verdade, mais as regras e os ritos do que Evangelho, porque não podemos, em hipótese alguma, chamar de Evangelho aquilo que, na verdade, não passa de regras e ritos, inclusive doutrinas de homens, ou usos e costumes humanos, e alguns, infelizmente, até doutrinas satânicas, como se fosse um evangelho. Não podemos jamais pensar que isso é evangelho. Tom T. Kelly, ele diz que a graça
A graça é Deus se aproximando de nós, enquanto a religião é o homem tentando alcançar Deus. Então veja, enquanto a religião é o homem tentando se aproximar de Deus, o homem tentando se ligar a Deus, veja que a graça, irmãos, na verdade, é os céus se aproximando de nós. É Deus se aproximando de nós. Ou seja, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos separou. A graça é Deus se movendo em nossa direção. É Deus se aproximando de nós. Enquanto a religião é apenas o homem tentando se aproximar de Deus, tentando alcançar a Deus. Compreende? Então, irmãos, é importante que nós tenhamos, né, isso em mente, venhamos compreender isto para melhor compreensão da nossa lição, tá bom? Vamos aqui fazer a nossa leitura bíblica em classe e o nosso texto está no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 1 ao verso 9, e depois iremos ler também o verso de número 14, ok? Tranquilo? Lembrando que é importante estudarmos a nossa lição com papel, caneta, com lápis, com a nossa lição na mão, se possível. Se você não tiver, pelo menos tenha aí à sua disposição a Bíblia. É importante que você tenha a Bíblia em mãos, tá bom? Eu estou aqui, ó, com a minha lição. E a nossa leitura bíblica em classe, em Gálatas capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 9, depois o verso 14, diz o seguinte: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetidos e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dar, Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou e eficazmente em Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam, versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É forte essa leitura, né, irmãos? Leitura muito rica aqui no texto de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, que nos traz, inclusive, o corpo, né? A nossa lição vai estar desenvolvida praticamente, né, totalmente dentro desta temática. Então, a igreja, irmãos, herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo
tanto teológico como também no campo ético, ok? Visto que a jornada histórica da igreja, ela começa ali em Jerusalém, em especial no dia de Pentecostes, dentro de uma comunidade judaica, então você vai perceber que esses pontos de interseção levaram aí alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. E esta lição, ela trabalha baseada aqui em Gálatas 2, exatamente, não é, para nos mostrar, tá certo, este relato, não é, nos mostrar esse debate que havia para fazer aí um limite entre o judaísmo e o cristianismo. Isso foi fundamental, irmãos. Estabelecer esse limite entre judaísmo e cristianismo foi fundamental, foi essencial para o início aí da igreja, ok? Principalmente por Paulo aí que vai encabeçar, né, e estabelecer aí, guiado pelo Espírito Santo, esse limite, tendo em vista, irmãos, que não foi também algo fácil, viu? Foi algo que foi implantado com muita dificuldade para mostrar, inclusive, que há uma diferença entre lei e graça, entre o judaísmo em especial e o cristianismo. Então, Paulo teve muita dificuldade para mostrar essa diferença aos chamados de judaizantes. Então, queridos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é a palavra evangelho, a palavra grega que significa boas novas. E a gente vai trabalhar aqui em torno do evangelho e fazendo aí um contraste, obviamente, com a lei, ok? Então, a confusão entre graça e lei, irmãos, que houve aí no início do cristianismo, exemplifica para nós a dificuldade ainda hoje que o ser humano tem de abraçar a simplicidade do evangelho. O evangelho é tão simples que as pessoas têm dificuldades de abraçar a simplicidade do evangelho. Paulo, com muita coragem, ele vai combater as heresias judaizantes para proteger, inclusive, a essência do evangelho. Se Paulo não faz isso, irmãos, isso iria comprometer a essência do evangelho. E hoje, ainda hoje, escute isso, ainda hoje, precisamos defender o evangelho. Defender o evangelho puro, o evangelho simples, discernindo entre tradições humanas e a verdade revelada. Infelizmente, há muitos cristãos que não conseguem fazer essa distinção, confundem doutrinas humanas, tradições humanas, usos e costumes humanos com o evangelho. Há pessoas, irmãos, não cristãs, olha que interessante, pessoas não cristãs que confundem, que misturam, não é interessante isso? Tradições humanas com o evangelho. Quantas vezes a gente evangelizando não encontra pessoas que têm na sua mente tradições humanas como se fosse o evangelho, que têm uma percepção cristã totalmente ligada a uma tradição humana ou usos e costumes humanos como se fosse evangelho, não compreendem, há crentes que não compreendem e há pessoas não cristãs que já aprenderam a ideia legalista de evangelho. Olha que interessante, irmãos. Então, John Stott, ele tem uma frase que ele diz assim: o evangelho é simples, mas a sua simplicidade confunde aqueles que dependem da própria justiça. É verdade, irmãos. O evangelho é simples. Há uma simplicidade tão grande no evangelho que termina confundindo aqueles que querem ser salvos, que querem justificar a sua salvação por meio dos seus méritos, por meio das suas obras, por meio das suas habilidades, das suas capacidades, por meio da sua própria justiça. Infelizmente, há muitos que têm dificuldade de entender exatamente por causa da sua própria justiça. Amém, queridos? Vamos aqui então já adentrar para a nossa lição, ok? Vamos aqui para o nosso primeiro ponto, não é, da nossa lição. E eu quero chamar aqui a sua atenção para
o objetivo da nossa lição de hoje, tá bom? Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, nosso primeiro objetivo, antes da gente já adentrar propriamente na nossa lição, é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. A gente vai apresentar essa tendência judaizante que havia ali na igreja primitiva. E, em segundo lugar, nós iremos elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E, por fim, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente, tá bom? Então a nossa lição de hoje tem como objetivo, né, fazer aí trilhar por esses três viés, mostrando, apresentando e elencando aqui como é, ou o que é ser um cristão e fazendo essa diferença aí entre os judaizantes, ok? Então, queridos, vamos aqui para o nosso primeiro ponto, que fala sobre prevenindo-se contra a tendência judaizante. No nosso primeiro ponto, o autor, baseado em Gálatas capítulo 2, verso 1 e verso 2, que está também aí na sua lição, tá bom? O autor, ele vai nos trazer aqui um momento em que Paulo sobe outra vez a Jerusalém. E ele explica quando e como e por que ele está subindo a Jerusalém. Paulo se converte, depois da conversão houve uma dificuldade de aceitar o apóstolo Paulo. Paulo desce para a sua cidade, a cidade de Tarso, por recomendação do Espírito Santo e também pela incompreensão daqueles que não entendiam ainda que de fato Paulo havia se convertido. Então ele desce para Tarso e lá ele passa 14 anos. E depois de 14 anos da sua conversão a Cristo, é que Paulo ele volta outra vez a Jerusalém. Nessa segunda visita de Paulo a Jerusalém, ele diz aqui no versículo 2 que ele foi por revelação. Ou seja, Paulo não está indo porque os apóstolos lhe convocaram para uma prestação de contas. Então veja que ele vai lá por revelação. E é importante, nosso autor faz questão de frisar isso, a gente não confundir esta ida de Paulo a Jerusalém com a sua ida a Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, para o concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos 15. Então veja que aqui na Epístola aos Gálatas, Paulo está, infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita, inclusive, antes do referido concílio que acontece no capítulo 15. Ou seja, por que se infere? Porque não há nenhuma menção na carta sobre o concílio e sobre o que foi tratado lá. Então, somando aqui aos anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu aí antes, inclusive, da sua primeira viagem missionária, ok? Então, Paulo ele sobe a Jerusalém não para buscar a aprovação dos apóstolos, mas veja que ele sobe a Jerusalém por uma revelação divina para reafirmar que a sua mensagem vinha de Deus e não dos homens. Veja que aqui nós aprendemos que a nossa convicção na verdade do Evangelho deve vir do estudo das Escrituras, irmãos, e do direcionamento também dado pelo Espírito Santo, e não da opinião popular. Você vê que Paulo foi a Jerusalém para tratar de um assunto de suma importância, não por opinião popular, não por influência popular. Ele faz isso, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, por revelação, é que ele sobe, então, a Jerusalém. É que ele vai a Jerusalém, por essa direção dada pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então aqui a gente percebe que ele vai não por opinião popular ou porque as pessoas estavam querendo que Paulo fosse. Ele vai por direção divina. Martim Lutero, ele diz que a palavra de Deus deve ser, irmãos, o fundamento da nossa pregação, deve ser o fundamento da nossa vida.
Então, veja que nós devemos ser guiados não por opinião popular. Nós devemos ser guiados pela palavra de Deus, ok? Pelas Escrituras. Qual era, então, o objetivo da reunião, irmãos? É bom lembrar que essa reunião, mais uma vez, não é o concílio, tá certo, que acontece em Atos capítulo 15. Veja que é possível que essa segunda visita de Paulo lá a Jerusalém, que vem por meio de uma revelação, tem aí uma ligação com Ágabo, pois veja que essa missão, conforme o autor pontua, essa missão de Paulo, pelo que parece, foi levar, inclusive, donativos para os irmãos pobres da Judéia. E aproveitando então a ocasião, ou seja, aproveitando o momento de levar donativos para os irmãos lá na igreja, é que Paulo expôs o evangelho que vinha pregando já há 14 anos entre os gentios. Então veja que Paulo ele tinha convicção de que recebeu o evangelho de Deus. Paulo estava ciente de que a sua subida a Jerusalém era uma incumbência divina, era uma ordem divina, era uma obediência, inclusive, a uma orientação divina. Veja que Paulo, irmãos, ele busca defender a unidade do Evangelho e reafirmar a liberdade cristã diante dos judaizantes. Aqui nós temos uma aplicação importante. Devemos buscar comunhão com todos os irmãos, ok? Devemos buscar um diálogo com outras comunidades cristãs. Não podemos, irmãos, sair julgando, apontando, fazendo divisões. Devemos buscar comunhão, mesmo com alguém que não faz parte da nossa denominação. Muito cuidado em julgar aqueles que não fazem parte da sua denominação, como crente de segunda, como crente do Paraguai, como crente de terceira, como primo. Muito cuidado, irmãos. É preciso a gente preservar e buscar a comunhão, manter o diálogo, preservar a unidade na verdade. Não estou falando aqui de preservar a unidade em torno de uma mentira, ok? Nós devemos preservar a unidade em nome da verdade, ou na verdade, ok? É uma frase de John MacArthur que eu gosto muito e eu acho correto, é que nós não podemos estar unidos pela mentira, mas unidos pela verdade. Ele diz que é melhor andarmos separados pela verdade do que unidos pela mentira. Eu concordo plenamente com o que diz John MacArthur neste ponto. Então, queridos, a unidade cristã, ela é inclusive a força do testemunho da igreja. Uma igreja desunida, irmãos, perde força, perde testemunho. Não tem coisa mais horrenda, mais terrível do que nós pregarmos o amor, pregarmos o evangelho e vivermos de forma desunida. Então a igreja perde o testemunho, perde a força daquilo que prega. E aí nós temos ainda o nosso autor pontuando aqui no terceiro subponto, Tito e a circuncisão. É interessante que o versículo 5 mostra a resistência de Paulo em não aceitar, em hipótese alguma, que Tito, um gentio, seja circuncidado. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 36, que Barnabé era judeu. O seu nome vai aparecer na Bíblia, ou pelo menos em Atos, né, 3 vezes. Em Atos aparece no versículo 1, versículo 9 e versículo 13. E a sua presença também na reunião em Jerusalém não seria nenhum problema, porque ele era um judeu. Agora, Tito, irmãos, Tito, sendo um homem grego, sendo gentil, foi um risco, né, que Paulo corre ao levar Tito para aquela reunião, ao levar Tito para Jerusalém. É claro que Paulo não levou Tito lá por uma provocação ou para tentar provocar ou fazer um desdém com os irmãos em Jerusalém, mas Paulo ele leva ele como um companheiro de viagem. Veja que os judaizantes que estavam lá, que se filtraram na reunião, que eram os falsos crentes, eles queriam a todo custo que Tito fosse circuncidado para cumprir um ritual judaico,
que todo judeu deveria ser circuncidado ao 8º dia, e todos aqueles que professassem a fé judaica, sendo ele um gentio e viesse professar a fé judaica, ou viesse crer no Deus de Israel, ele precisava ser circuncidado. Agora, no cristianismo, agora, os que creem em Cristo, os judeus ou os judaizantes estavam querendo a todo custo que eles fossem circuncidados, não aceitando apenas a fé em Cristo Jesus, mas condicionando a salvação também à circuncisão ordenada da lei de Moisés. Então veja que encontramos aqui no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo para com aqueles que são fracos na fé, a ponto, por exemplo, dele circuncidar Timóteo, que tinha os pais híbridos, né? A mãe judia e o pai grego. Mas veja, irmãos, que em Jerusalém, quando Paulo estava lá expondo o evangelho que pregava entre os gentios, veja que ele não cedeu nem um pouco. Ele diz no versículo 5 que nem por uma hora, né, eu vou ceder ou cedi para mudar a convicção daquilo que eu pregava com respeito ao evangelho e sobre a incircuncisão de Tito. Então veja que por isso, né, nós temos aqui Tito era grego. E por que estava em jogo também aí? Por que que Paulo resiste? Por que que Paulo então ele não vai ceder à circuncisão de Tito? Por quê? Porque estava em jogo, irmãos, o futuro do evangelho. Estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do cristianismo. Se Paulo cede, então nós teríamos um cristianismo judaizante, um cristianismo recheado de práticas judaicas, onde anexava a fé em Cristo, ou condicionava a salvação à fé em Cristo, mais as práticas judaizantes. E você vê que Paulo não aceita isso em hipótese alguma. A recusa de Paulo em circuncidar Tito foi, obviamente, uma defesa clara da liberdade em Cristo. Paulo estava, em outras palavras, dizendo: a salvação é pela graça, não pelas obras da lei. Devemos, irmãos, entender com o que Paulo viveu aqui, que devemos também ser firmes contra os legalistas, que distorcem o evangelho, que minam a liberdade em Cristo Jesus. Nós precisamos ser firmes com ele. Como disse R.C. Sproul, na cruz, Cristo cumpriu a lei para que possamos hoje viver pela graça. Amém, queridos? Na cruz, Cristo cumpriu a lei para que possamos viver pela graça. Não esqueça isso. Cuidado com os judaizantes, com os legalistas. A sinopse, inclusive, do ponto 1, diz que a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho e também uma ameaça ao futuro do próprio cristianismo, irmãos. Não temos dúvida de que era uma grande ameaça ao futuro do cristianismo. Por isso que Paulo, claro, usado por Deus, foi firme em não ceder para circuncidar a Tito. Ok? Tranquilos? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa lição e vamos falar agora sobre a tendência judaizante no início da igreja primitiva. Eu quero chamar aqui a sua atenção para o nosso primeiro subponto, que fala sobre o espanto do apóstolo. Aqui fala do espanto de Paulo. Por que Paulo ele está espantado, irmãos? A Bíblia vai nos mostrar em Gálatas capítulo 1, versículo 6, né, que Paulo ele ficou espantado porque tão logo que Paulo retorna de sua viagem, ele ficou sabendo que os irmãos lá da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Haviam abandonado o evangelho que Paulo havia anunciado e estavam vivendo um outro evangelho. Isso deixou Paulo muito estarrecido, atônito pela rapidez com que eles se desviaram do evangelho. Então, em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6, o verbo grego usado por Paulo lá
Deixar significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento. Ou seja, significa, num linguajar nosso aqui brasileiro, virar casaca. Então veja que o apóstolo Paulo, ele emprega nessa passagem, né, esse termo usado na antiguidade, para se referir a alguém que desertava, do exército ou se rebelava contra ele. Então veja que significa também mudança de partido político, de filosofia, de religião, em outras palavras. Paulo está falando que alguns irmãos, os Gálatas, estavam literalmente abandonando a fé, irmãos. Tão rápido, Paulo ficou admirado porque eles tão rápido haviam abandonado aí o evangelho da graça para um evangelho judaizante, um evangelho onde havia ali a mistura da graça com a lei. Então, queridos, esse texto nos mostra que Paulo ficou perplexo com a rapidez com que os Gálatas eles abandonaram o evangelho. Isso mostra, irmãos, que o coração humano ele pode ser facilmente enganado. É importante nós vigiarmos o nosso coração, porque é muito tentador nós abandonarmos o evangelho da graça e seguirmos um evangelho judaizante, um outro evangelho, um evangelho que prega a salvação por obras, onde eu me esforço para ser salvo, onde eu pratico boas obras para ser salvo, onde Deus me colocará num bom lugar porque eu estou fazendo por onde. Isso é outro evangelho, irmãos. Isso não é o evangelho da graça. Isso não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho de que eu estou me esforçando para ser salvo. Deus vai me colocar num lugar bom porque eu estou merecendo. Eu sou uma pessoa boa, Jesus vai me colocar num lugar bom. Irmãos, isso é outro evangelho, não é o evangelho da graça. Amém, queridos? Então, precisamos ter discernimento, precisamos ter vigilância constante para não sermos desviados por falsas doutrinas. Amém, queridos? Francis Schaeffer, ele diz que uma meia-verdade é uma mentira completa quando desvia do evangelho. Uma meia-verdade é uma mentira completa quando desvia do evangelho. Amém, queridos? O nosso segundo ponto fala sobre quem eram os judaizantes. A gente vai aqui nesse segundo ponto e lendo aqui o texto colocado pelo nosso autor. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizor, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Então, o termo judaizante significa viver como judeu ou adotar costumes e ritos judaicos. O termo judaizante é usado para aqueles judeus que seguiam à risca a lei de Moisés, mesmo depois da vinda do Messias. E estes, eles se opunham a Paulo, e eles foram inclusive identificados por Paulo como falsos irmãos, porque eles são aqueles que haviam perturbado a fé dos irmãos, tanto na Galácia como em Jerusalém, pregando um evangelho meritório, um evangelho de salvação por mérito. Então vejam, irmãos, que eles são conhecidos no capítulo anterior, em Gálatas capítulo 1, versículo 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Ou seja, eles se apresentavam lá na Galácia como alguém enviado pela igreja de Jerusalém, a igreja mãe. Por isso que alguns irmãos da Galácia estavam mudando para o outro evangelho. Estavam pulando, virando a casaca, porque eles pensaram, esses judeus estão vindo de Jerusalém, estão aqui nos pregando um evangelho meritório. Então a gente deve acreditar, devemos circuncidar, devemos evitar comer comidas proibidas, né? Há comidas proibidas, há dias proibidos. Começaram então a seguir literalmente um costume judaico.
Então veja que eles saíram, na verdade, de Jerusalém, não enviado pelos líderes de Jerusalém, mas eles saem de Jerusalém por conta própria. Tiago negou formalmente que esses homens eles tivessem, né, saído de Jerusalém com recomendação ou com orientação dos irmãos de Jerusalém. Você percebe que as declarações, né, inclusive de Tiago, dizendo que não os havia enviado, né, como a gente vê lá em Atos capítulo 15, versículo de número 24, mostra nitidamente que eles foram por conta própria. Ou seja, eles eram legalistas dentre os judeus e por isso eles são chamados também de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus, eles ensinavam que os gentios que se convertessem deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Meus irmãos, os judaizantes, eles eram um perigo para a igreja, porque eles pregavam um falso evangelho, um evangelho baseado em obras, o que Paulo, Jesus e outros apóstolos haviam pregado com veemência de que a salvação é pela fé e não pelas obras. E nós hoje devemos ter muito cuidado com os ensinos que adicionam requisitos à salvação além da fé em Cristo. Muito cuidado com um evangelho que acrescenta ou que adiciona. Além da fé, você tem que fazer isso. Além da fé, você tem que fazer aquilo. Além da fé, você precisa... Não é assim? Muito cuidado com esse evangelho que adiciona práticas humanas à fé em Cristo como condição para a salvação. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse que quando se adiciona algo ao evangelho, ele deixa de ser o evangelho. Eu vou repetir para você guardar essa frase de Charles Spurgeon. Quando se adiciona algo ao evangelho, ele deixa de ser o evangelho. Então, se você prega o evangelho misturado com outra coisa, irmãos, não é evangelho. Não é evangelho. Tá adulterado, é falsificado. É um outro evangelho. Amém? O evangelho é as boas novas de salvação, irmãos. Não pode ser misturado com outras coisas. Não pode ser adicionado ao evangelho qualquer que seja a tradição humana, os costumes humanos, pensamentos humanos, doutrinas humanas. Não pode, porque o evangelho, ele precisa ser puro e simples. Amém, queridos? Nos versos 3 a verso 5, o autor da lição diz assim, o clima de tensão, ou seja, não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes, diante, inclusive, dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz, inclusive, do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago é quem estavam presentes. Os outros apóstolos provavelmente estavam em plenas atividades, em obras missionárias em outras regiões. E aqui nós temos os judaizantes, chamados aqui também de falsos irmãos. Eles conseguiram furar o bloqueio, eles conseguiram penetrar na reunião da igreja sem serem convidados, porque na verdade, irmãos, eles eram inimigos da liberdade cristã. Eles eram inimigos do evangelho, eram inimigos de Paulo, eram inimigos do próprio cristianismo. E o pior de tudo, irmão, é que essas pessoas, elas estavam infiltradas na igreja e conseguiram entrar em reuniões específicas dos apóstolos. Eles são infiltrados, eles entram onde não lhe cabe, eles entram sem pedir licença. E veja que Paulo os confronta. O confronto de Paulo e os judaizantes, irmãos, era inevitável, porque era uma questão de proteger a pureza do evangelho. Ou Paulo se pronunciava, se pontificava, com ousadia e coragem tomava uma posição em relação a isso, ou isso iria prejudicar diretamente o próprio evangelho.
Amém, queridos? Às vezes a gente precisa, irmãos, entrar em conflitos, enfrentar conflitos doutrinários com coragem, com amor, claro, mas com coragem, para defendermos a verdade bíblica. Às vezes é necessário entrarmos em conflitos. Às vezes é necessário contrariar a ideia ou o pensamento de alguém. Não é desfazer-se de alguém, não é, menosprezar alguém, não é julgar a pessoa em si, mas julgar a doutrina da pessoa, julgar o ensinamento daquela pessoa. Compreende? Ravi Zacarias, um excelente apologista cristão, um apologeta cristão, ele diz que a verdade nunca deve ser sacrificada no altar da conveniência. A verdade nunca deve ser sacrificada no altar da conveniência. Há muita gente que, por causa da conveniência, para evitar conflitos ou para evitar contrariar alguém, seja lá qual for a razão, seja por razão política, financeira, ou por razão teológica, ou por razão de status. Há muitos que, em nome de não contrariar, sacrificam a verdade no altar da conveniência. Não podemos fazer isso jamais, irmãos. Amém? Os judaizantes, diz a nossa sinopse, eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Amém, queridos? Vamos então para o nosso terceiro e último ponto, ok? Nosso terceiro e último ponto, já caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula de hoje, ok? Aqui nós temos, irmãos, a tendência judaizante hoje. Ou seja, ainda hoje, no século 21, o mesmo evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pregado por Jesus, pregado por Paulo, deve ser pregado na atualidade. O evangelho é um só, não há dois evangelhos. Não há um evangelho para cada cultura. Não é um evangelho para cada século. É um só evangelho, queridos. O evangelho de Pedro, de Paulo, é também, respectivamente, o mesmo evangelho que nós devemos pregar na atualidade, ok? Não podemos mudar o evangelho. A gente pode mudar a forma de apresentar o evangelho, mas a essência, o conteúdo do evangelho é o mesmo, ok? Então, nós temos aí a incumbência de preservar o evangelho puro e simples, pregar o evangelho puro e simples. Amém, queridos? O evangelho é único, ele é independente do público, ok? Não depende do público. Ah, esse público aqui vou pregar um evangelho assim, o assado, ou pregar um outro evangelho. Não, queridos, o evangelho é único e é independente do público-alvo, ok? As formas, lembre-se, pode variar. Eu tenho uma forma de apresentar o evangelho, outra pessoa pode ter uma outra forma de apresentar o evangelho, mas a mensagem central, ela é inalterável, compreende? Cada igreja pode apresentar o evangelho na forma de música, na forma de uma coreografia, na forma de uma peça, pode apresentar o evangelho em um tom mais alto, um tom mais baixo, um tom mais calmo, um tom mais acelerado, mas a essência, ela é inalterável. Amém? Pregue o evangelho, irmãos, puro e simples, respeitando culturas, obviamente, mas sem comprometer a mensagem do evangelho, ok? John Piper, ele diz que a cruz é o ponto central de todas as culturas e tempos. Ou seja, independente da cultura, a mensagem é a mensagem da cruz. Independente do tempo, a mensagem é a mensagem da cruz. Amém, queridos? E aí é um perigo, irmãos, o perigo da doutrina judaizante. É um perigo nós cedermos ou abrirmos espaço para uma cultura judaizante dentro do evangelho. O apóstolo, né, e os apóstolos, eles viam em tudo isso, irmãos, dois sérios problemas. Primeiro, era uma ameaça à liberdade cristã, e segundo, era um perigo ao cristianismo, né, de se tornar uma seita judaica, caso adotasse aí a doutrina judaizante, irmãos. Os cristãos judaizantes, eles
alteraram o cerne do Evangelho, porque eles colocaram a lei como um complemento à obra de Cristo, irmãos, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Amém? Isso é chamado por Paulo de outro Evangelho. É por isso que Paulo, inclusive, no versículo de número 8 e 9 do capítulo 1, Paulo chama de anátema, ou seja, Paulo amaldiçoa esse outro evangelho. Amém? Ele amaldiçoa esse outro evangelho. E aí a gente entende, irmãos, que a vida cristã deve ser uma vida vivida na dependência do Espírito Santo e não na lei. Devemos lutar, né, contra os vícios da carne, buscando as virtudes do fruto do Espírito Santo, mas entendendo que isso é obra do Espírito Santo em nós. Ou seja, o retorno às práticas da lei, irmãos, compromete a suficiência da obra de Cristo. Toda vez que você diz que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, que tem que cumprir algum rito para ser salvo, você está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. Viva a liberdade do Espírito, resistindo a esse espírito legalista, muitas vezes pregado no seio da igreja. Resista à carnalidade desse espírito pregado em muitas igrejas. Amém? A W. Tozer, ele disse que Cristo é suficiente. Nada pode ser acrescentado ao que ele fez. Cristo é suficiente. E nada, irmãos, deve ser acrescentado. Amém? A nossa lição ainda aponta o terceiro subponto sobre as práticas judaizantes atuais. Irmãos, ainda hoje nós temos pessoas querendo trazer para o seio da igreja a guarda do sábado, a observância rigorosa, né, de leis, né, dietéticas do judaísmo, de práticas oriundas do judaísmo, como a liturgia da sinagoga, o uso, por exemplo, do shofar, o uso da trompa, o uso do kippar, do talit, o uso de coisas judaicas, irmãos, a estrela de Davi e tantas outras coisas do judaísmo que as pessoas querem trazer para o cristianismo, irmãos, sem qualquer necessidade, irmãos, sem qualquer necessidade. Amém? Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, eles ainda seguem a tradição judaica. E veja que isso acontece mais por uma questão de preservar a identidade judaica, a cultura judaica. Mas veja que é desnecessário para nós que não somos judeus. É desnecessário para nós que somos cristãos. Então veja, os não-judeus, irmãos, é alguém, né, chamado de, conforme em 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo 18, é alguém chamado estando incircunciso? Não se circunde. Ou seja, nós não precisamos nos ajudaizar ou sermos um judeu para poder fazermos parte, então, do cristianismo ou de Cristo. Amém, queridos? É um erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia do culto, no dia a dia, tentar imitar práticas judaicas. Tem gente fazendo oração, né? Assim, tem igreja botando muro dentro da igreja para fazer oração, feito os judeus fazem lá no muro de Jerusalém. Tem igrejas colocando pastores usando a estola sacerdotal, pastores usando o kippá e tantas coisas judaicas como se fosse necessário. Irmãos, é desnecessário. Amém, queridos? Cada um fique, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 7, 20, na vocação que foi chamado. Amém? Adotar práticas judaicas como condição para a fé ou para a salvação, irmãos, é desnecessário para os não-judeus, porque isso enfraquece a mensagem do evangelho que não necessita mais disso. Amém? A gente respeita as culturas, mas devemos nos manter, né, em Cristo como um único mediador e como nosso foco primordial. Amém? N.T. Wright, ele diz que Cristo é o cumprimento de toda a sombra da lei. Cristo é o cumprimento de toda a sombra da lei. Amém? A sinopse do nosso último ponto diz: contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito
e não da lei. Amém, queridos? Então, concluindo aqui a nossa lição de hoje, o consenso apostólico, irmãos, reafirmou, né, que a verdade do Evangelho, reafirmou a verdade do Evangelho, e veja que serviu de base para a igreja primitiva e para a igreja ao longo dos séculos. E é essencial nós hoje distinguirmos a cultura do Evangelho, combatendo aí as heresias que distorcem a verdade de Cristo. Amém? Como cristão, estejamos alerta, né, e esteja sempre pronto para defender com fé, com amor, com clareza, tá certo? Claro, guiados pelo Espírito Santo, defender o Evangelho, irmãos. Porque o Evangelho é a verdade mais preciosa, porque ela revela Cristo, o Salvador do mundo. Amém? E eu quero encerrar, então, mencionando esta frase para você. Quero encerrar aqui com esta frase: a liberdade cristã não é um convite à desordem, mas uma oportunidade para viver na plenitude da graça que Cristo conquistou na cruz. Amém? Esta é uma frase adaptada de Martim Lutero. A frase destaca a essência da liberdade cristã, que não é ausência de limites ou licenciosidade, mas a libertação do peso da lei, do poder do pecado, porque em Cristo, irmãos, nós somos livres para viver não conforme os desejos da carne, mas viver conforme o Espírito, experimentando então uma nova vida que reflete o caráter de Deus. Quando Martim Lutero falou isso, irmãos, ele estava enfatizando que a liberdade cristã, claro, não significa que não precisamos mais nos esforçar para sermos salvos, mas ele está mostrando que a salvação não é por obras ou por ritos, porque Cristo Jesus cumpriu plenamente a lei. Cristo conquistou, irmãos, a redenção para nós. Então, Martim Lutero enfatiza que a liberdade cristã significa que nós não precisamos mais nos esforçar ou fazer por merecer para sermos salvos. Amém? Claro que essa liberdade não nos exime da responsabilidade que nós temos em Cristo Jesus, mas nos capacita, inclusive, a viver em obediência, viver em amor e, claro, motivado pela gratidão, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém, queridos? Portanto, a liberdade cristã não é um pretexto para a desordem moral ou para a anarquia espiritual, mas é a capacidade de viver uma vida transformada, guiada pelo Espírito e centrada em Cristo, refletindo a verdadeira adoração e o amor ao próximo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, tá bom? Um abraço para você, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus.